assunto é concordância entre circunferência e reta. Concordância é uma aplicação da tangência. Então, antes vamos falar um pouquinho da tangência. Elementos tangentes são aqueles que têm apenas um ponto em comum. Então, quando uma reta e uma circunferência são tangentes, elas têm apenas um ponto em comum, que a gente chama de ponto de tangência. Lembrando a propriedade básica, a reta tangente é sempre perpendicular ao raio que passa pelo ponto de tangência. Veja o exemplo ao lado. É a circunferência de centro O, tangente à reta S no ponto T. Concordância é o encontro de uma linha curva com uma reta de maneira harmônica. Ou seja, quando concordamos um arco de circunferência com uma reta, essas duas linhas se transformam em uma linha única. A gente não percebe o ponto de encontro entre elas. Para que isso aconteça, a gente precisa usar o princípio da tangência. A gente precisa usar aquela propriedade da reta tangente perpendicular ao raio. Na concordância é a mesma coisa. A reta, que dessa vez a gente vai chamar de concordante, vai ser perpendicular ao raio. Quando a gente traça arco de circunferência e reta, obedecendo essa regra da tangência, o resultado é esse aí da figura, onde a gente tem arco de circunferência e reta se encontrando sem que a gente perceba a passagem de uma linha para outra. Mas se a gente não aplicar o princípio da tangência e traçar reta e circunferência de maneira aleatória, se encontrando sem a propriedade da reta perpendicular ao raio, o que nós temos é uma discrepância. Quando nós podemos perceber o ponto de encontro, o ponto de passagem da reta para o arco, não existe concordância, existe discrepância. Então, para concordar uma reta com um arco, a gente precisa seguir a regra da tangência. A reta concordante será sempre perpendicular ao raio. Temos aqui um arco de circunferência de centro O e precisamos traçar a reta S concordante com o arco no ponto T. Então, a primeira coisa é traçar o raio OT. Com um par de esquadros, a gente traça a reta perpendicular ao raio da mesma maneira que a gente faz na tangência. O esquadro encosta no raio, a gente gira o esquadro e traça a reta. Está aí a reta S concordante com o arco de centro O. E para fazer o inverso, que é traçar o arco concordante com uma reta, a gente também segue a mesma regra de reta e raio perpendiculares. Então, a gente tem aqui uma reta e um ponto T. Precisamos traçar um arco de centro O e raio 2 centímetros concordante com a reta no ponto T. Então, o primeiro passo é traçar o raio perpendicular à reta ali no ponto T. Essa perpendicular que a gente traça recebe o nome de reta normal. É nela também que está o raio da circunferência. É ali que a gente vai procurar o centro. E a gente vai procurar o centro usando o compasso para marcar a distância. Então, a distância do ponto de tangência T até o centro é o raio da circunferência. Então, a gente pega o compasso e marca a medida do raio, os 2 centímetros, que são a medida do raio. O cruzamento do arco com a perpendicular é o centro do arco concordante com a reta T. Aí é só traçar o arco.